É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti e hoje eu venho de uma maneira não muito comum falar como líder do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Essa semana uma colega amiga do BD, colega nossa, Débora, falou que estava escutando um podcast antigo, né, BD? E eu falando que rezava para que nos próximos episódios eu viesse com a informação de que o Botafogo tinha voltado à elite do futebol brasileiro. E hoje eu vim aqui dizer que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, 15 pontos, 5 vitórias em 5 jogos. Estou falando aqui exatamente 24 horas depois, menos até, do Botafogo ter dado um sapé caiaiá no Corinthians ontem no Engenhão. 2 gols de Tiquinho, 1 gol de Eduardo. Pelo amor de Deus, hein, BD? Quem diria? Você imaginou que eu iria estar falando aqui um ano depois, quase, líder do Campeonato Brasileiro? Olha, o projeto eu tenho que aproveitar essa fama. O projeto da fake news não é o nosso tema, mas não é fake news. O fato é que não havia uma melhor forma de começar um podcast sobre esse tema do que o que o André tá passando. Que a vida é isso, cara. Acreditar no impossível. Passar no concurso é isso. De hoje, eu dizia. Nova era, estamos sob nova administração de John Textor. O Botafogo vai voltar aos seus dias de glória. O pessoal, garanto que assistiu o meu podcast, o nosso podcast aqui, ficava rindo. Tá aí a prova, estamos aí há menos de um ano desse podcast gravado em que eu já estava aqui torcendo para que o Botafogo saísse da segunda divisão. Um ano não, 2 anos atrás. E estamos aqui liderando o campeonato isolado, estamos a perder de vista. Tomara que continue assim até o final. Eu já falei que o Botafogo é um time que eu não usou porque meus 2 avós eram Botafogo. Tanto voo Américo quanto voo... O seu pai devia ter sido deserdado pelo que fez. Então nós dois temos Paysandu e Flamengo. Paysandu eu prefiro me omitir, vou garantir o direito ao silêncio. Tendo em vista os últimos resultados, então eu vou exercer meu direito de ficar calado. O Flamengo saiu da zona de rebaixamento. Olha que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Que pena que esse podcast o Flamengo não tá na zona de rebaixamento. Mas legal. Vamos aproveitar e perguntar, quem é o atual campeão da Libertadores? Não importa. Não, o atual. Eu vivo do presente. Então, o atual. Que é Palmeiras, não? Não, o atual é o Flamengo. Contra o Atlético, ganhou de 1-0. É o atual campeão da Libertadores, cara. É verdade. E quem é o atual campeão da Copa do Brasil? É o Flamengo. Sim. Então, assim, falando de presente, nós temos um time que temos 2 títulos atualmente e só também. Que ultimamente, entendeu? A fase do Flamengo. Perdeu todos os títulos desse ano. A fase do Flamengo é tão boa, que o cara Pedro, que é o craque, um dos craques do time, conseguiu se machucar batendo um pênalti. Então, quando o cara se machuca batendo um pênalti, meu amigo, né? Tipo, a gente vai falar de concurso. É o cara que erra na hora de passar, limpa o gabarito. Tá nervoso, ele tem a resposta e na hora de passar o gabarito ele erra. Então, assim, são coisas que, paixões futebolísticas à parte, acontece. O momento, assim, é do Botafogo merecidamente 5 vitórias. Tem que comemorar mesmo. Nosso técnico, inclusive, tá até bravo. E agora ele tá mostrando a faceta dele bravo, português bravo. Tem que ser arrogante. Arrogante não, tem que ser bravo. Me responder os repórteres agora xingando. É isso aí. Agora a gente tá por cima, a gente pode tudo. Entregando, né? Fazendo o resultado. Também acho. Entendeu? Tá tudo certo. Então, pessoal, tirando as brincadeiras aí, hoje a gente tá com um tema mais descontraído, né? Quer dizer, tirando não, mantendo. É só ver a camisa séria importante que eu tô trazendo aqui, né? Todos os personagens. Se bem que nós vamos falar de prisões no próximo podcast, vai estar com essa camisa do mesmo jeito. Essa camisa já ajuda, que eu falei que a gente grava 2 episódios, mas a ideia foi essa, né? O episódio de hoje é o episódio 27. Eu sempre falo pra vocês, nosso e-mail é processopenalragnarok@gmail.com, YouTube, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast. Peço que vocês lá no YouTube e nos outros
nos outros aplicativos aí, acione aquele sininho para que vocês possam receber as notificações de novos episódios. O episódio de hoje é uma solicitação dos nossos telespectadores, né, ouvintes e telespectadores. Muitos falam com a gente nas redes sociais, André Guasti e BD Júnior, Instagram e Twitter, e especialmente no Instagram e nas aulas, enfim, aluno sempre pede pra gente fazer um podcast, né, BD? Explicando sobre concurso público. O título aqui é mais marketing do que propriamente o que a gente vai tratar, porque a gente não tem aqui a fórmula de como passar no concurso público. A fórmula, na verdade, não existe uma matemática exata para isso, mas a gente está aqui, de repente, para contar como é que foi a nossa experiência, que não é tão recente mais, mas ainda é válida, né? Talvez para que possa orientar essas pessoas que estão nessa caminhada, né? Afinal de contas, esse podcast aqui, ele serve para estudante, ele serve para profissional, para colega juiz, colega promotor, advogado, e para quem está aí na caminhada de concurso público. Então, a gente tenta fazer a ideia do nosso podcast, quando a gente fala de democratizar a informação, é que a gente leva a informação para o maior público possível, né? Seja ele o profissional já experiente, ou seja quem está iniciando na carreira, né, BD? Exato. A questão do concurso público é um tema que realmente foi muito pedido e nós vamos contar a nossa experiência, mas sempre destacando que você tem que adaptar para você. Cada um tem a sua realidade, ninguém é uma folha em branco. Nós vamos levar em conta as nossas experiências pessoais e profissionais e tentar trazer aqui dicas. Mas vocês é que vão testá-las e ver se adequa à sua realidade, porque... Existem sempre algumas orientações gerais, né, BD? Que a gente fala assim, aqui não tem pra onde você fugir, porque precisa. E uma delas, evidentemente, é a dedicação, né? Todo mundo que tá nessa fase precisa mesmo de uma dedicação. E é aquilo que o BD falou, tem pessoas que têm realidades distintas. Isso. E cada um se adequa mais ou menos à realidade dele, né? Tem uns que trabalham, estudam, tem uns que têm a oportunidade de estudar sem necessidade de trabalhar, porque tem um apoio financeiro familiar, então cada um vai adequar a sua realidade. Vou deixar o BD contar a experiência dele, que ele é mais velho, embora eu tenho, né... Hoje, né, BD, me confundiram com seu segurança, não foi? Fui pegar o BD lá na universidade, fui dar carona pra ele, vou contar isso aqui antes da gente passar a palavra pra ele. Aí eu tô de camisa preta, calça jeans, né? No carro, só faltou num carro escuro, com um vidro todo preto. Escuro. Mas faltou só uma pistola na cintura aqui, mas eu não ando armado, não. Aí eu parei pra buscar ele tava conversando com era aluna, era professor ali na faculdade. E aí, BD, seu segurança? Vou meter um cordão de ouro, né, BD? Vou sair, vou escoltar você pro carro na próxima vez. Mas isso... Não é porque eu tenho cara de mal, BD. Agora eu raspei a cabeça, entendeu? Eu assumi minha careca. Por isso, tô barbudo com cara de mal. As pessoas têm que olhar, achar... Eu não sou mal não, galera. Mas o pessoal olha pra mim e acha que eu sou mal, entendeu? Por isso. É panopitismo, mas é a sensação. A questão de ficar, né, só aparecendo, não precisa, né? Mas é isso, tá vendo, né, galera? Hoje eu fui confundido com segurança de BD. BD é muito importante. Quem me dera, rapaz, quem me dera. Mas falando sério, brincadeiras à parte, e é isso, gente. A primeira dica pode parecer a coisa mais imbecil do mundo. Conta, assim, vamos lá. Conta qual foi sua experiência, digamos assim. Quais concursos você fez, quais você passou, quais você assumiu. Pronto. Só pra galera que às vezes Perfeito. A pessoa pergunta isso mesmo e nem fala. Perfeito. Eu falo, você fala o seu, eu falo o meu, depois a gente fala mais ou menos como a gente se preparou. Perfeito. Vamos lá, isso é importante. Só um detalhe, vamos falar os sucessos, vamos falar os fracassos. Ninguém passa em todos os concursos. Isso é muito importante para você ter essa consciência. Eu fui os concursos primeiros que deram certo. Eu fui em primeiro lugar do concurso de promotor, no Maranhão, em 1999, e assumi o concurso de promotor. Depois eu fui procurador da Fazenda Nacional e juiz federal, também em primeiro lugar, do TRF2. Esses 3 eu assumi, promotor, procurador da Fazenda e juiz federal. Mas eu passei para advogado do Tribunal de Contas, eu passei para analista da Justiça Federal do TRF1, e passei para torcedor do Paysandu, que esse é o mais difícil de todos. Passei nesses concursos. Reprovei concurso para juiz federal,
reprovei o concurso de... Passei na primeira fase, não prossegui no concurso de Procurador da República e reprovei um concurso de Procurador da República. E passei e reprovei também, deixa eu me lembrar, basicamente foram essas as experiências que eu posso lembrar. E você, André? Vamos lá. Você vê que o cara começa com o nível lá, primeiro lugar. Todos os concursos que ele assumiu foi o primeiro lugar. É monstro. Mas isso eu vou explicar. Pra quem conhece BD é porque é BD, né, galera? Não dá nem pra... Eu nem fico constrangido em querer competir. Nem chego... Não dá nem pra chegar perto. Mas, tirando a brincadeira, vamos lá. Também vou falar os que eu passei, que eu assumi e que... os que eu passei e os que eu fiquei pelo caminho também, que são vários, né? Quem tá nessa caminhada aí, o pessoal acha que a gente faz concurso, passa de primeira e vai embora, né? Não é assim, não. Eu fui... Meu primeiro concurso foi para Defensor Público do Estado do Espírito Santo, passei em 8º lugar. Assumi, fiquei pouco tempo. Posteriormente eu passei na magistratura de Alagoas, estadual. Eu passei em 3º lugar. E voltei para o Estado do Espírito Santo, também na magistratura estadual, aqui do TJ, onde eu estou hoje, passei em 5º lugar. E vim onde eu estou atualmente. Passei em concurso para advogado da Caixa, mas nunca nem fui chamado, só tenho lá a aprovação. Passei em concurso para a Procuradoria Municipal de interior aqui do estado. O que eu me lembro assim, de passei, que fiz mesmo, é porque chegou numa época que eu comecei a focar só na magistratura. Então eu não fazia concurso de analista, polícia, não queria fazer, nem Ministério Público. Chegou uma época que eu cheguei a me inscrever e não fui fazer prova, entendeu? Eu não comecei a focar na magistratura mesmo, tava com essa cabeça assim. Concursos que eu reprovei também, reprovei na magistratura federal, TRF5, você acompanhou isso. Eu fui à prova de sentença, então perdi na prova de sentença. Eu perdi na magistratura de São Paulo, na magistratura de Minas, também no final, prova oral, que é uma coisa que não recomendo, que é muito ruim. É traumático, reprovar na oral é traumático, sempre né? Mas é assim, tribunal grande, com muitos candidatos, você tem que ir bola pra frente e vai embora. E aí teve prova, depois que eu já estava lá em Alagoas, tentei de novo o TRF2. Me lembro que eu tinha voltado a estudar, fiquei por uma questão na prova objetiva ainda, então eu já estava ali querendo voltar para o Espírito Santo, concurso daqui meio parado. Eu falei, não, vou para Federal de novo, porque eu não posso esperar, eu queria voltar para casa, né? Não posso esperar esse concurso destravar, estava suspenso no CNJ, né? Hoje tem uma notícia interessante, porque tem a ver com o tema que a gente está falando. Foi aprovado na CCJ a possibilidade de permuta entre juízes estaduais. Então, muitas vezes a pessoa fica receosa de viajar, fazer prova fora. Há muitas críticas a esse projeto. Eu, particularmente, até entendo possível. Acho que é uma coisa que fortalece a unidade da magistratura nacional. Mas, ou seja, é bem provável que uma emenda constitucional permita permuta entre juízes estaduais. Eu acho que é só permuta, acho que remoção mesmo não teria como mesmo, mas a permuta seria possível, então acho que favorece aí a quem está nessa caminhada aí de concurso. Então as minhas aprovações e experiências foram essas aí, basicamente. É isso, você vê que a grande questão em concurso é não desistir. Eu sempre digo isso, André, você tá brincando, concurso não é para gênio. Eu digo, gênio não passa em concurso, pela simples situação que gênio não tem disciplina. Normalmente é isso mesmo. O concurso é para quem tem disciplina. O primeiro lugar, eu sempre digo, o primeiro lugar desse concurso está atrás do último do concurso anterior. Então essa questão de ser primeiro lugar é só uma questão circunstancial. O que importa é você se preparar para a prova. Claro. E não desesperar com uma coisa, e eu posso falar isso com certeza, você jamais vai fechar o programa. É impossível fechar o programa. O programa é muito grande. Claro que quanto mais você estudar do programa, maior a sua chance de passar. Você menos depende da sorte. Mas sempre tem um destino que você não controla. Existe uma variável incontrolável em concurso. A gente tem que deixar isso bem claro na cabeça. E às vezes há um limite, né? Porque
o 7 passa, o 6.8 não. Aí o 7 vira gênio, o 6.8 burro. O 6.8 tá tudo errado, o cara não fez nada certo. E o 7, não, esse cara que eu tenho que seguir, esse é o caminho. E é um detalhe, às vezes, uma questão marcada no chute, uma questão, às vezes, que você... Então a gente não pode... Uma correção que o examinador fez e às vezes são 3 examinadores examinando uma mesma questão e ele dá uma pontuação quebrada e você fica por 1/10. E isso já aconteceu, eu tive agora uma aluna no concurso de analista aqui do TJS, ela foi muito bem na prova objetiva, na prova dissertativa, a dissertação, ficou por 3/10. Tá arrasada, mas e aí? É uma questão circunstancial. Não é porque ela não sabe, é porque ela simplesmente não atingiu ali, ou não atingiu o que a banca queria, né? Como sendo chave de correção. Então, uma coisa que... Perfeito. E o ministro Barroso gosta dessa metáfora, que eu acho que é uma metáfora muito interessante, de foto e filme. A prova é uma foto. A prova é estática. Às vezes você pode ser muito melhor do que você colocou ali. E filme é o conjunto, é uma coisa que você... Então, assim, a preparação, como quase tudo na vida, ela não é do dia para a noite. Ela vai exigir dedicação, ela vai exigir paciência e persistência. É aquele lema, você estuda até passar. Uma hora você vai passar. Isso aí não tenha dúvida. Quem não desistir, quem tiver paciência, o nosso problema é que a gente coloca 2 coisas. Primeiro, eu quero passar nesse próximo concurso, como se fosse a única e última chance. Às vezes pode demorar, mas o setor estadual vai ter agora aqui no nosso estado, mas demorou o quê, André? 10 anos, não foi? Eu acho que o último... eu comecei a fazer a prova em 2011 e tomei posse em 2014. Pensa Pronto. nisso. E nós estamos em 2023. E agora que é o próximo concurso. Eu vou só pra gente sistematizar aqui, porque quando eu falo sobre concurso público, quando algum cursinho, alguma escola me chama para falar sobre concurso público, eu gosto de dividir assim, olha, o que a gente está falando aqui, eu sempre divido em 3 fases. Vou falar a primeira, porque a gente está falando exatamente dela. Primeira expressão, né? Primeira disciplina, certo? A gente obviamente vai tentar falar de concurso público em geral, mas eu acho que a gente vai ter que focar no concurso de carreiras de Estado, que é o que a gente sempre se preparou, que é magistratura, Ministério Público, Perfeito. O delegado de polícia e defensoria pública. Mas assim, as dicas que talvez a gente fala que efetivamente é para qualquer concurso público. Então assim, a primeira dica, né, a primeira grande dica que a gente vai falar é disciplina. O que a gente está falando de disciplina? É o que o BD acabou de falar. Essa frase é clássica, né? Não se estuda para concurso para passar, você estuda até passar. Quando você decide estudar para concurso público, você precisa ter disciplina. Tempo de estudo, organização, horas de estudo diária. Quando a gente fala até passar, mas continua estudando depois que passa, pelo amor de Deus. Esse é um outro problema. E tem gente que fala que vai queimar todos os livros, nunca mais eu quero estudar. Tudo que eu sofri agora. Não, calma, agora que você vai começar a prestar o serviço. Então, pelo amor de Deus. Eu vou passar no concurso público, eu vou fazer um pacto com a ignorância. Exato. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas é justo um período sabático, um período de fase, porque é sacrifício. A dificuldade do concurso é essa, é um momento de sacrifício. É claro que precisa de compreensão pessoal e familiar. E é difícil, você acaba que vai ter que sacrificar saídas. Não, porque o problema da saída não é que você não vai sair, não é que você nunca vai ser antissocial. Mas uma noite mal dormida não custa uma noite, custa 2 dias. Na melhor das hipóteses. Sim. Na melhor das hipóteses é a noite e outro dia que você não está ressaqueado, você não vai aproveitar o estudo. No baixo. Eu vou falar uma coisa para vocês sobre disciplina que eu ouvi de Américo BD, quando eu me preparava para concurso público. Ele falava assim para mim, assim, André, eu estudava de segunda a sábado. Sábado eu saía para comer pizza com a minha namorada, época, né, que é a atual esposa hoje. Mas eu estudava de segunda a sábado. Então ali, nos idos de 2007, você já era juiz, né, BD? Era professor da FDV. Já falei isso aqui mais uma vez, BD foi meu professor da graduação, meu professor da pós-graduação, meu professor do mestrado, meu orientador do mestrado, então assim, acompanhou toda a minha caminhada aí, tanto no magistério quanto no concurso público. E ele falou isso aí pra mim. O que eu tiro disso sempre, assim? É o que a gente tá falando sobre disciplina. É claro que eu, por exemplo, tive na época a oportunidade, eu trabalhava no escritório de advocacia, eu pude fazer isso, então eu tive esse privilégio de poder largar um emprego
para poder fazer a época prova de professor assistente da FDV e ter uma redução salarial, porque eu tinha apoio financeiro da minha família, morava com meus pais, então eu pude fazer isso, não é todo mundo que tem a minha realidade. E eu estudava de segunda a sábado. Eu lembro que eu estudava de segunda a sábado, 5 horas da tarde. 17 horas eu ficava ali com o relógio, olhando no computador. Comecei estudando na biblioteca da FDV, depois a gente ali ficou um pouco difícil, porque eu comecei a dar aula na FDV, então os alunos demandavam a gente ali. Eu consegui, eu e mais outros colegas conseguimos uma sala de estudos. Hoje em dia é até mais fácil de conseguir, que você aluga, né, um espaço para estudar, e obviamente é quem tem condições de fazer isso. Então a gente tinha essa possibilidade. Sábado, 5 horas. 5 horas eu saía. Eu tinha namorada também, que é a minha atual esposa. Eu saía pra tomar um chopp, pra fazer alguma coisa. Domingo eu não encostava no livro. Por quê? Porque me parece que o tempo de estudo é importante, mas a qualidade também. Se você estudar todos os dias, e não tirar um tempo para você descansar a sua cabeça, você não vai render. Você vai ficar numa estafa. Você vai ficar zureta, né? Porque você vai aguentar fazer isso 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque você não vai entrar nada na sua cabeça mais. Exato, André. E eu acho que essa talvez seja a pergunta que mais pessoas fazem. A Débora Brito, amiga nossa. Eu mencionei no início do podcast. Isso, ela postou um Twitter. Débora, estamos em primeiro, viu? Ela postou um Twitter um dia desse, e ela é muito ativa no Twitter. Eu acompanho ela lá. Colocando que a pergunta que ela tem mais agonia quando discutir concurso é quantas horas você estuda? E de fato, é o problema da pergunta mal formulada. Porque o problema não é quantitativo, o problema é qualitativo e de realidade. As duas coisas. Não adianta eu ficar 3 horas estudando, pensando no futebol, não vai adiantar nada. Eu fiquei 3 horas desperdiçado. 3 horas no WhatsApp. O WhatsApp, quando você vai estudar, tem que ser desligado. Some com o celular perto de você. Não tem jeito. Na minha época, BD, acho que até, não sei se... Mas na minha época, a gente tinha um message. Lembra? Sim. Eu tinha que fazer exatamente isso. Eu tinha tanta disciplina para estudar, que eu me lembro assim... Eu saía de casa, e até aquele problema familiar, né? Que algumas pessoas têm... você vai fazer o quê? Você vai só estudar? Sim, é isso. Então eu saía de casa, eu fingia. Lógico, eu não posso jamais reclamar do meu pai e da minha mãe, me deram apoio incondicional, né? Isso aí não tem nada. Mas às vezes eu falo familiar, vizinho, você tá fazendo o quê? Você tá advogando? Não, você tá só estudando. Só. É isso. E é isso aí, ouve, cara. E tem gente que ouve também e somatiza, né? Ai, meu Deus. Meu irmão, não vergonha, vai. Tô só estudando, é isso aí. Eu saía de casa e aí eu fazia isso. Tinha um computadorzinho ali. Na hora do estudo, meu amigo, desliga. É o WhatsApp hoje. Coloca no modo avião, sai do site. Você vai estudar de 8 a meio-dia, por exemplo, ou de 7 a 11h30. Você tá em 1 hora, você vai ter a oportunidade ali de você... mexer no WhatsApp, de você entrar no site, de você entrar no Globo Esporte ali para ver o resultado do futebol, de você assistir, entrar no Twitter ali e eu vejo uma galera hoje no Twitter que tuita de 5 em 5 minutos estudando para concurso, estudante, futuro não sei o que, futuro juiz. Vai ser juiz como? Eu posso estar enganado, sim, né? Mas sim, dentro da lógica você está desperdiçando um tempo que precioso. A pessoa está ali, para a pessoa estar interagindo em rede social, da forma como algumas pessoas interagem, é dificílimo. A não ser que ele tenha aquela disciplina de não, eu vou tuitar naquele período do descanso. Beleza, é ótimo. A rede social é uma ferramenta excelente de você... de você adquirir conhecimento. Eu sou um defensor disso aí. Mas é preciso ter moderação, porque o WhatsApp, então, meu amigo, não tem condição. Né? Claro. A disciplina que a gente fala, e voltando ao assunto da questão da adequação da pessoa. Você tá falando assim, para você é fácil, né? Você podia estudar de 8 a meio-dia e de 1 a tal hora, que eu dava aula lá, era de segunda de manhã, segunda à noite, era meio quebrado, dava para fazer isso, eu tinha parado de advogar. Mas a disciplina, para quem, por exemplo, trabalha e estuda, ela vai existir do mesmo jeito. Porque se eu tinha a oportunidade de estudar, 8 horas por dia, 6 horas por dia, o cara que trabalha, ele precisa encaixar o estudo dele que seja em 3 horas por dia. Isso vai fazer com que ele tenha menos
chance ou menos oportunidade, não. Ele pode fazer render 3, 4 horas de estudo por dia no horário que der. Isso é disciplina. Se ele estuda 3 horas por dia e consegue estudar num sábado, ele já está ganhando ali um tempo. O negócio é manter o foco no estudo, manter a disciplina. A forma como você vai dividir seu horário, você vai adequar à sua realidade. Porque a verdade é essa. Eu não tenho como falar diferente mesmo. Tempo Cada um é tem uma prioridade. realidade. Cada um tem gente que tem que trabalhar para sustentar a família. Tem gente que tem filho. Exato. Eu sempre falo, filho é uma parada que eu sou pai. Toma tempo mesmo. Então, assim, mas o que não pode ser feito também é se utilizar dessas dificuldades e simplesmente abandonar. Porque aí realmente você não vai conseguir alcançar um projeto. Eu sempre digo que o maior erro que eu já vi repetidas vezes para concurseiro é estudar depois do edital. Cara, esse eu acho que é um dos... O cara, eu quero ser juiz, saiu o edital, vou estudar, aí ele passa aquele momento estudando feito um louco, não vai passar porque não tá vindo no ritmo, aí não passa, desiste, aí quando vai ter outro concurso, agora eu vou estudar, e aí fica esses ciclos vazios. Pois é. Então, isso tá dentro de uma coisa que eu brinco assim, que é foco. Eu falo assim, disciplina é organização, estudar todo dia, ou estudar 6 dias na semana, organizar o seu horário para você estudar. Então, se você trabalha tal hora, você vai ter que conseguir estudar. Eu vou falar uma outra dica que o BD me deu na época. Na época já não era nem estudo para concurso, mas podcast. A gente não tinha isso. O que eu tinha na minha época de concurso público, a gente gravava as aulas, a gente tinha um mini gravadorzinho que parecia um pendrivezinho, lembra daqueles gravador? A gente ia assistir aula lá no LFG, né? Luiz Flávio Gomes, falecido atualmente, me ajudou muito o concurso dele, professor Rogério Sanches. Eu tô num grupo hoje de WhatsApp com o professor Rogério Sanches, eu fico assim olhando, isso daí, o cara me deu aula para concurso, cara. Eu fico... Realmente, BD também, e outros que estão lá. Eu colocava um grampinho assim na caixinha de som e gravava uma aula. Então eu tinha algum deslocamento que eu tinha que fazer mais longo, eu botava no carro, botava no fone de ouvido, escutava de novo aquela aula sobre, sei lá, prisões. Bicho, isso aí, para quem hoje tem deslocamento de um ônibus, de trem, que seja, de metrô, dependendo da realidade de cada um, uma ferramenta excelente hoje, YouTube, podcast jurídico. Você pega um tema ali, o nosso mesmo, né? Fazendo um jabá nosso, mas não é só o nosso não, Saindo da Caverna, do professor Madeira, do professor Flávio Martins, tem outros tantos 11 aí Supremos prova, 11 também. Supremos, excelente. Eu gosto assim, muito disso. Que tem temas que você acha que não, que são temas jurídicos de concurso público também, que vai abrir sua cabeça na hora de você fazer uma prova discursiva, porque vai falar sobre temas jurídicos. Para terminar essa parte de disciplina, André, eu gosto muito de uma frase do Bernardinho, técnico de vôlei da seleção, que disse que é preciso ter disciplina e não motivação. Porque você não vai estar motivado todos os dias. Você vai ter dias que você não vai estar motivado. E a disciplina é justamente o que você faz no dia que você não está bem que vai fazer a diferença. Então, sabe que eu brincava no dia que por algum motivo eu não conseguia estudar e eu ficava incomodado. Eu falei assim, agora eu tô bem. Porque eu não consegui estudar por algum motivo. Eu falei assim, bicho, eu não estudei. Eu preciso encaixar meu tempo aqui para estudar, cumprir o meu cronograma. E aí eu falo assim, pessoal, eu não tenho preconceito tem coach para concurso, eu não tenho nenhum, muito pelo contrário, eu acho muito legal até as pessoas que, eu só fico muito preocupado com algumas pessoas que fazem planilhas assim de estudo, depois se enrolam todos depois, tem que estudar meia hora de família, de 25 minutos e 13 segundos de não sei o quê, porque calma. Aí o fato da disciplina de você conhecer a sua forma de estudar, cara, você tem uma coisa chamada edital. Você pega a folhinha do edital, eu na época estava magistratura estadual e federal, né? Que era o que eu gostaria de ser. Eu via assim, o que caía na magistratura federal, o que não caía na estadual. Eu pegava o edital da federal, que era maior, tinha mais disciplinas, que eram 17. As disciplinas que eram iguais, penal, processo civil, tributário, administrativo, você batia lá, era a mesma coisa. O que tinha a mais no federal? Econômico, financeiro, tinha algumas coisas de tributário que eram um pouco diferentes. Talvez ambiental não, cai na estadual também. Vou me lembrar aqui alguma coisa que caía na federal e que não cai na estadual. Previdenciário. O que não caía na federal, caía na estadual? Família, sucessões,
Eu incluí ali no blog e falei assim, esse é meu edital. Eu tenho que estudar o que está aqui. Como é que eu vou fazer isso? Aí entra na segunda que o BD começou a falar. O que eu acho é você ter foco. Por que eu falo de foco? Cansei de falar para alunos. Eu tenho um grande amigo que é promotor de justiça no Estado do Espírito Santo hoje. Ele fala assim comigo, perdi 2 anos de estudo, devia ter escutado você desde o início. Ele passou para oficial de justiça, para delegado, para defensor, para promotor de justiça em São Paulo, em 2º lugar, e passou aqui, sei lá, em 6º lugar, promotor de justiça em São Paulo. Felipe Castelão, que foi seu aluno também. Defendeu agora uma dissertação muito interessante sobre criptografia muito e legal provas. Mesmo. Você me mandou, na verdade. O que acontece com algumas pessoas? Isso que o BD falou. Eu quero estar para concurso. Para o quê? Cara, saiu analista do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vou estar para analista. Ao mesmo tempo saiu analista do TRE. Não, vou estudar para o TRE. Aí saiu Procuradoria do Município de Santa Maria de Jetibá. Vou falar que foi uma que foi aprovado lá. Aí vou estudar para Procuradoria, porque é bom, o concurso é bom mesmo, excelente. Se você faz isso, você não estuda para nada. Você não tem um foco. E aí a gente começou a falar até antes de começar a gravar. Tem um livro que o nome é muito clichê, mas que eu recomendo porque eu me direcionei por ele no início do concurso, que é o livro do professor William Douglas, que hoje é desembargador, TRF 2. Como passar em concursos públicos, ou como passar em concursos jurídicos, alguma coisa assim. Sim, o nome é super clichê, assim, mas clássico. Se você tiver oportunidade, leia antes. Ele tem ele é tão... Tem o resumo do livro. Tem o resumo do livro. Tem o livro grande, o tradicional, e o livro resumo. Porque lá ele dá várias dicas disso que a gente tá falando, entendeu? De concurso. E essa dica eu vi lá, cara. Você precisa direcionar. Não dá para você estudar para magistratura ao mesmo tempo que estuda para defensoria, para analista, para policial civil, para investigador e para procurador da Fazenda Nacional. Querer Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, vai perder tudo. Não tem como. Você não consegue fazer isso. E aí eu sempre digo outra coisa também. Eu respeito aquelas pessoas que precisam, que tem menos tempo para estudar e precisa de menos tempo para passar, que eles falam assim, e não é desmerecer nenhum concurso, mas eles querem passar num concurso de analista para depois que estiverem estabelecidos financeiramente, passar no concurso que seria o sonho dele. Carreira de Estado, magistratura, Ministério Público, Procuradoria da República, AGU, que seja. Né? O problema e o cuidado que tem aí é aquilo que a gente usa a expressão zona de conforto, mas eu gosto que o Murilo Gun chama zona de estagnação. Tudo que é conforto gera estagnação. Então o risco muitas vezes é que a pessoa passa num concurso desse e depois assim, não, já não estou ganhando tão mal, já consigo fazer umas coisas. Por que é que eu falo? Estudar para concurso é doído, é sacrifício, eu sei. Por mais que você queira, porque você não vai estudar a matéria que você gosta. Concurso não adianta tirar 10 em penal e 4 civil, você está reprovado. Não há absolutamente nenhum problema do objetivo de vida da pessoa ser analista judiciário. Muito pelo contrário, eu agradeço profundamente. Meus assessores são analistas e técnicos e são meu braço direito, esquerdo. Trabalho maravilhoso também. Eu só agradeço. Diana, Bianca, Pedro, Mari e todo mundo. São meu pé direito, esquerdo e toda a minha vara. Eu tô falando aqui, não é o seguinte, se você pensa em ser juiz, se você pensa em ser promotor de justiça, se você pensa em ser procurador da República, juiz federal, que seja, não é que você não possa fazer o concurso para analista. E muitas vezes as pessoas, por conta das questões financeiras mesmo, eu não tenho como estudar, porque o tempo de maturação do concurso da magistratura ele é maior. Eu falei aqui para vocês, o meu concurso do Espírito Santo eu fiquei de 2011 a 2014 para ser nomeado. São 4 anos. Entendeu? São 3 anos e um pouco. Não é fácil. Um concurso da magistratura que não tem a interrupção do CNJ é 1 ano a 1 ano e 2 meses no mínimo, porque são 6 fases. Então você demanda mesmo, e às vezes você vai, perde na terceira, perde na segunda, perde na oral, perde na sentença, e o concurso de analista se resolve num dia. Você faz a discursiva a objetivo de manhã, a discursiva à tarde. Não, é natural que você demande talvez menos tempo de estudo ou menos tempo fazendo a prova para passar. Sim. Então E às vezes, mesmo os outros concursos,
Acontece, gente. A gente tem que entender que o destino, às vezes, é que eu falei, a gente nem tudo controla. Eu conheço muito promotor que queria ser juiz, muito juiz que queria ser promotor, mas quis o destino que ele passasse naquele concurso e depois a pessoa não quer mais se submeter a todo o desgaste e o estresse e tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu sempre digo, e eu falo isso, gente, e o exemplo é triste, né? Porque é um exemplo que todo mundo conhece, que foi o Senna. O Senna brigou tanto para ir para Williams no ano anterior, tanto. E no ano que ele foi para Williams, foi para ter um acidente e morrer. Então a gente não sabe, às vezes, quais são os desígnios para a vida de cada pessoa. Então, assim, é legítimo você desejar, mas se não foi o carro que você queria, tá tudo bem. Não tem. Você também. A gente precisa entender que a gente não tem o controle completo de nossas vidas. E o foco tem que ser no que a gente pode fazer. Então esse é o ponto, eu acho, sabe, André? Porque a gente sempre tem desculpa, cara. Eu sei que, acordar 4 da manhã, trabalhar, vou estudar à noite, com que qualidade, com que tempo? Cara, mas é determinação, é foco. Né? Por exemplo, eu não emagreço. Passa. Hoje você tem uma... Hoje eu olho lá pra trás e falo assim, às vezes eu até me pego assim, cara, foi difícil pra caramba. Claro. Foi muito. E pra mim, eu falo assim, que tinha, digamos assim, condição de estudar, sem que eu não tinha família na época, digo família, pra sustentar, como eu tenho hoje, filho, casamento, boleto pra pagar, o triplo, né, que a gente tem. Pra mim, foi difícil. Eu imagino pra quem é casado, tem filho, tem emprego... Não pode largar o emprego porque tem que continuar, advoga e corre atrás, entendeu? Mas aí se for, muito difícil. Ao invés de ser um ano, 2, 4, pode ser em 10, mas vai ser juiz. Quem passa no 20º concurso é juiz ou promotor igual quem passou no primeiro. Sei. Agora, é prioridade, foco e sacrifício. Infelizmente a palavra-chave para mim é dedicação, foco e sacrifício. E não adianta, nessa hora aí, não adianta vitimismo, não adianta... desculpas, o examinador me perseguiu, né? Não adianta, mesmo não adianta. A gente estava estudando. Eu falava assim, eu perdi na prova, eu tinha um dia pra minha ressaca. É justo. Ia na praia, beleza. No outro dia, ignorei, eu caguei. Vida que não segue. Andei pro concurso, não passou, vou fazer o quê? Vida que segue. Vida que segue, é isso aí mesmo. Dá uma angústia, é difícil, mas meu irmão, e aí? Se você não seguir... Sim. E é que eu digo, foco. Eu tenho um amigo, conta essa história. Eu só termino, eu falo assim, rapaz, relaxa que ninguém morre por causa de amor, não. Vai passar. Vai. Me separei, não vou encontrar essa pessoa. Vai, ninguém morre por causa de amor, não. É igual concurso, não passou, vai passar no próximo. Sim, fica tranquilo. E você precisa, justamente, como eu falei, dessa história do sacrifício, né? Eu estava estudando em 2001 para o concurso de juiz federal, eu e o Walterson. Nós os dois éramos a PFN nessa época. E o Walter é vascaíno doente. Quem for vascaíno lembra desse jogo, que foi que tu deve lembrar, né, mesmo sem ser Vasco, do Palmeiras e Vasco, da final, que o Palmeiras fez 3-0 no primeiro tempo e o Vasco vira. Nossa, que jogaço esse. Ele não viu o jogo. Nem eu vi o jogo, porque a gente estava estudando para a prova. E ele era Vasco. Para mim foi mais fácil. Mas assim, hoje ele é juiz. Talvez se ele tivesse visto o jogo, tava comemorando, mas não era juiz. Então... o que eu sempre digo é que a gente precisa ter este tipo de dedicação e compromisso. O grande problema do tempo é isso, assim, sacrifícios, dificuldades e coisas que vão desviar do tempo vão aparecer toda hora. Vou dar o clássico. Vão aparecer toda hora. Eu vou viajar porque eu tô cansado, estudando demais. Tu vai se dar mal. Sabe por quê? Porque você vai fazer uma viagem. Eu vou ali pra Búzios e tal. Então, beleza. Você vai passar de quarta a domingo. Você vai gastar tempo planejando a viagem, você vai gastar tempo se preparando para viajar, você vai ter o tempo que você vai perder lá estudando e você vai voltar de lá tendo perdido, 10, 12 dias de estudo e você vai perder aquele ritmo de que você tinha de estudo para concurso público. Então, eu sou meio radical, eu sou. Eu não viajei. Eu passei 2 anos, quase 3 anos da minha vida até passar, eu não viajei. Eu não viajei para lugar nenhum. Por quê? Porque eu não tinha condições? Não, tinha. Às vezes era vou passar um final de semana em Guarapari, aqui do lado. Era feriado, quinta e sexta. Eu estudava quinta, sexta, sábado, depois do almoço eu ia.
passar lá o final de semana com a minha família e tal. Você não ia no Dia das Mães? O Dia das Mães é domingo, a gente vai agora, final de semana, Dia das Mães. Você não perdia esse tipo de coisa. Eu perdia o quê? Eu não vou viajar, eu não vou sair dia de semana para ficar até altas horas, que eu sei que no outro dia eu tenho que estudar. Mas eu saía quinta-feira à noite, saía de um local onde eu estudava, parava ali, comia tomava um chopp, isso eu fazia. Mas, cara, eu tomava 2 cervejas, comia um churrasquinho e embora pra casa. Entendeu? No meu caso, eu vou confessar, cara. Coca-Cola. Não, era um bolo de chocolate todo dia. Uai. Era a compensação, ali era meu gatilho. Eu vou tomar um bolo de chocolate, comi um bolo de chocolate todo dia. Pelo menos algum prazer nessa vida tem que ter, né? Então, assim, porque é que eu falo, é um momento difícil, mas é uma privação com resultado. Porque você vai evoluir dia a dia. Esses concursos sempre sobram vagas. O candidato, o concorrente seu é você. Concurso de estado, normalmente, com raríssimas exceções. Alguém vai falar assim, mas o concurso tal, eu passei, eu fiquei, beleza. Mas não é comum. O comum é ter 60 vagas, passar 40. Esse é o comum. Né, normalmente no concurso. Ou então, o concurso é para às vezes 10 vagas, que o tribunal abre menos, passam 50, chama os 50. Porque é difícil você cumprir todas as etapas. E é mesmo. São 6 etapas, pessoal. É uma prova objetiva, provão, que já vem regaçando vocês mesmo. Aí vem uma prova discursiva, e aí dependendo, hoje pelo menos seguindo o regramento do CNJ na magistratura, é uma prova discursiva, e cada tribunal tem o seu estilo de fazer ali. Depois você tem uma sentença civil e uma sentença penal. Para você passar por uma, você tem que passar numa primeiro. Você tem que passar na penal para ir para civil, passar na civil para penal. Aí você tem lá na prova antes da oral, que não é propriamente uma prova, mas você tem o psicotécnico, sindicância de vida pregressa, você tem os exames médicos, tudo bem, que isso aí não costuma ser o problema das provas, mas você tem. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E para quem faz delegado de vida pregressa, física, já né? vi gente perdendo esse sindicância de vida pregressa por postagens em redes sociais. Sim. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Se depois que a gente vira juiz, a gente tem um código de ética da magistratura que nos limita profundamente, inclusive eu vou dizer em opiniões em redes sociais, porque é preciso mesmo, né? A gente tem que ter uma certa limitação por conta da impossibilidade de se dedicar à atividade político-partidária. Não que a gente não tenha opinião, não que a gente não possa falar isso numa mesa de bar com nossos amigos, todo mundo aqui tem opinião política, mas em rede social a gente realmente não pode. E eu já vi pessoas, né, boas, por conta de postagens, por coisas mal faladas na internet, perderem para concurso da magistratura. Sim. Deixarem de seguir para a prova oral, indeferida a inscrição definitiva por conta de postagem em rede social. Ou às vezes na prova oral, uma prova oral VIP, né? Diferenciada em virtude dessa circunstância que acontece também. Que a gente não pode negar que pode acontecer também. E aí depois disso tem a prova oral, que são 6 fases. Né? A gente precisa mesmo não é fácil. Ninguém aqui está vendendo peixe também, dizendo que é fácil, eu passei, consegui passar. É claro que eu tenho um discurso seguinte, se eu passei, qualquer um passa. Porque o que o BD falou, não precisa ser gênio. Vou contar uma coisa engraçada aqui, né? Me recordei aqui agora. Na faculdade eu sempre fui... primeiro que lá na faculdade, eu formei na FDV. Eu dizia que eu queria advogar, né? Passei a faculdade inteira e é uma das coisas interessantes que eu falo como é que o mundo dá volta. Assim, o pessoal acha que no primeiro período de faculdade eu decidi ser o que eu vou... né? Sim, não, claro. Você vai mudar, meu. Esquece. O que você entrou no primeiro período da faculdade, você achou que você ia ser juiz, você termina sendo advogado ou ambientalista. Então você não tem essa de... As coisas vão acontecer devagar. Não adianta botar o carro na frente dos bois, não, que quem escolhe isso é Deus. Não é? Lógico que você tem a sua parcela de participação, mas não é bem assim, não. Mas eu sempre fui o cara seguinte, que eu queria advocacia, sempre estagiei em escritório de advocacia, nunca pisei no fórum, nunca estagiei no fórum. Talvez passei uns 2 meses num cartório, eu só ali aprendendo alguma coisa, estagiei com advogado o tempo inteiro e decidi estudar depois. Depois que eu tive exemplos mesmo, Grécia, eu falo de BD, falo de Gustavo Sena, que foi um pessoal que eu olhava e disse assim, esse tipo de exemplo de profissional que eu gostaria de ser.
Só que a galera da minha sala me via como o cara que gostava. Eu sempre, não nego até hoje, num samba, num rock and roll. Eu gosto. Eu era da comissão de festa da minha turma. Sim. A regra era pra eu juntar dinheiro pra nossa formatura. Eu torrava o dinheiro tudo nas festas que a gente fazia pra gente mesmo. Cuidado com as confissões criminosas. Não. Cuidado. Por isso que eu tô especificando aqui. Eu não recebi o dinheiro da apropriação indébita. Não, aquele dinheiro que era o seu Adilson, cara. Seu Adilson, sim, cara, sim, seríssimo. Ele que recebia o dinheiro mensal para fazer a festa, né? A minha função, na verdade, era fazer, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa da nossa turma, vamos arrecadar aqui, sei lá, tanto de cada um, só que vamos gastar menos para juntar pra gente fazer alguma coisa na festa. Eu torrava tudo. Mas torrava na festa, botava dinheiro meu, ia um monte de festa lá em casa mesmo, e fazia farra lá, e assim, eu sempre fui a galera. Eu nunca fui gênio, nunca tive problema de nota também, mas fazia ali. Então eu não sou o cara que a pessoa vê assim, pô, esse cara vai ser juiz. Pelo contrário. Então o primeiro churrasco da minha turma de 5 anos de formado, quem era mais próximo de mim sabia que eu já tinha passado no concurso, já era juiz, já estava trabalhando, estava em Maceió e tudo mais, e fizemos a coisa e tinha uma galera que você não vê, né? Fui ver 5 anos depois. E um grupo de umas meninas, eu não me lembro quem agora, mas foram perguntando, e aí? E Guache, né? Que eu chamo de Guache. E aí, Guache, tá onde? Eu passei no concurso, eu tô morando em Maceió. Concurso de quê? Eu sou juiz. As duas se regalaram, você virou juiz? Eu não acredito. Aí eu sei, por que a surpresa? Porque isso aí, a galera presume o quê? Que aquele cara ou aquela moça, sim, que era super gênio, inteligente na sala, que era referência de nota, que a gente pegava o caderno dela para copiar a matéria, que é aquela que você acha que vai passar no concurso, porque você tem aquela ideia de que a magistratura, e mesmo, é um curso difícil, não é para qualquer um, mas é para qualquer um. Sim, para qualquer um que se dedique. Para qualquer um que tenha disciplina, para qualquer um que consiga ali a se dedicar. E foi o que eu fiz. No final é diferente. Você tem a bunda na cadeira e estudei. Mais nada. Esse é o resumo do podcast. É triste, é duro. A gente quer uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. A fórmula é sentar e estudar. Estudar, estudar e estudar. A única fórmula que vai fazer você passar é essa. Agora, vamos discutir várias técnicas de estudo, podcast, por exemplo, uma que eu considero fundamental, fazer provas. Por exemplo, nesse nosso estudo que eu falava, no meu sábado eu costumava fazer prova para direcionar o estudo da outra semana. Porque direito você lê, como é que eu sei se eu aprendi o que eu li, fazendo prova. Você tem que fazer a prova. Você não quer que a primeira sentença sua da vida seja a sentença do concurso. Você não aprendeu a dirigir, você aprendeu a dirigir dirigindo, não foi só lendo. Então você tem que fazer sentença, você tem que fazer as peças do MP, se você quer concurso para promotor, você vai ter que estudar muito e treinar. Esse é o grande ponto. Então, fazer a prova... Hoje tem sites especializados que o cara monta pergunta só sobre um tema X, só sobre o tema Y, tem as provas atualizadas. Você precisa ter este foco. Hoje em dia tem provas que você se inscreve, às vezes é gratuito para ter certas quantidades de questões, assim, que eu sei que eu estava olhando alguns lá, e outros você paga, não é muito caro não, e você vai fazendo provas objetivas, assim, você vai lá e clica o foco que você quer, magistratura, até o nível da prova que você escolhe, nível difícil, nível básico ou não. E eu vou te interromper, BD, porque eu sempre falo assim, gratidão é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Não é puxar saquismo de BD aqui não, viu, pessoal? Mas eu vou falar porque é o que aconteceu. Eu estava na prova de sentença da magistratura de Alagoas e nunca tinha feito uma sentença real. Eu estudava para sentença. 2 pessoas que eu sempre falo, todas as vezes que eu tenho oportunidade, que me ajudaram nisso. O professor Américo BD, que está aqui na minha frente, e Grécio Grégio. Eu nunca tinha feito uma sentença criminal na minha vida. Eu não sabia o que era dosimetria de pena, a não ser o que eu li nos livros. Li o livro do Ricardo Schmidt lá, de capa, ponta a ponta. Mas é diferente você saber fazer. Grécio botou eu no gabinete dele. Grécio é um colega juiz aqui no estado, professor amigo também. Nosso, tricolor doente, Fluminense doente. Gente, amigo e irmão. Sentou com a folhinha em branco assim, na frente dele, e foi explicando pra mim como montar uma sentença criminal. Sentou ali, aí pegou 3 processinhos, cara, leva, traz pra mim, furto.
Peguei o processo, minutei, entreguei na mão dele, ele olhou, mexeu. Ah, tá, beleza. Fui levando, fazendo. BD, fui lá, eu e Fábio Prete, no seu gabinete, na Justiça Federal. Pegou o processo, falou assim, toma aqui. Eu pedi pro BD me ajudar em sentença civil, já que o Graça estava me ajudando na sentença penal. Aí corrigiu prova de sentença penal minha também. Entreguei pro BD, ele mexia, me dava as dicas. Fui lá, eu fazia a coisa, porque na época eu tava na prova de sentença do TRF5 também. Eu tava em várias fazia e tudo, entregava na mão dele depois. Cara, tipo assim, você tem que ir se virando. E eram fases, né? Você não estuda só pra primeira fase na magistratura, você estuda pra primeira, pra segunda. E o que eu falo de concurso da magistratura sobre esse negócio de disciplina e foco, né? Não adianta você ficar lendo lei seca para magistratura, pessoal, não adianta. Você não precisa pegar um livro de doutrina complexa, mas escolha um para cada. Processo penal, você vai lá, o Guilherme Madeira, indico para vocês aqui. Excelente. Eugênio Pacelli, eu estudei por ele na época. Tem um pessoal que não é muito para concurso, que claro que é. Tem lá Norberto Ravena, essa galera. Você escolhe um estuda. Penal. É claro que civil, você não vai pegar lá 10 tomos de direito civil para estudar. Você pega um de parte geral, pega o Código Civil comentado para você estudar. Mas prova de magistratura, prova do Ministério Público, não adianta ler só lei seca. Não adianta ler só informativo. É lei seca, sim. É informativo, sim, mas é doutrina também. Você vai fazer uma prova discursiva. Você vai fazer uma prova discursiva que vão lhe exigir doutrina. Você vai fazer uma prova oral que ele vai te perguntar conceito jurídico. E você precisa saber. Então não adianta. É um estudo mais complexo mesmo. Por isso que demanda mais tempo. Por isso que é 2, 3 anos estudando para você começar a estar bem para poder fazer prova. Por isso que às vezes a gente passa na primeira fase, toma na segunda, toma na terceira. É assim. Faz parte, cara. A questão é essa, não desistir, cada etapa tem suas peculiaridades e manter o ritmo e foco. Manter ritmo e foco. Esse é o ponto. No meu caso, eu sabia que eu queria ser juiz, né? Meu pai é juiz. Mas eu tinha medo do nepotismo. E eu sempre vi que o meu pai foi muito mais difícil porque meu avô morreu quando meu pai tinha 15 anos. Então ele teve que trabalhar. A minha situação é diferente. Eu tinha condição de estudar. Eu queria ser juiz federal porque meus 3 melhores professores da faculdade eram juízes federais na época. E queira ou não, isso te influencia, né? Professor Alberto Tavares, professor Ney e professor Flávio. Então os 3 professores diziam assim, é isso que você falou, é isso que eu quero ser, igual a esses caras. Então, queira ou não, você acaba que isso interfere na sua forma de pensar. Mas eu sabia que era uma coisa muito distante. Isso é uma outra coisa. Eu sempre achava na faculdade. Isso não é pra mim, não, tá? Eu não vou chegar lá, não. Esses caras estão muito acima de mim. Então... O Alberto tá muito acima de mim. O Ney tá muito acima. O Flávio foi o primeiro lugar do concurso também. Cara, esses caras estão muito distantes de mim. Eu não vou chegar perto deles. Que eu sempre falo pra todo mundo que tem esse pensamento. Fala, faz a prova. Entendi. Faz a prova de bobeira. Sabe por quê? Eu tinha esse pensamento. Na época eu queria passar em concurso. Eu falava assim, não, procuradoria pra mim, sem desmerecer, mas... agora talvez seja até muito mais tão procurado quanto, né? E dependendo de determinados aspectos até melhor, dependendo de como é que você quer seguir a sua vida financeiramente. Como é que pode advogar? Muitas procuradorias você pode advogar, mas na minha época a diferença era abissal de salário, assim. E eu fazia o seguinte, olha, não, vou estudar porque não dá não, o curso da magistratura é muito pra mim. Até que eu fui fazer uma prova objetiva, de bobeira, sem estar estudando, acho que eu mais fui passeado que fazer prova, e fiquei por 2 pontos. Eu falei assim, peraí, não é tão assim, né? Bicho de 7 cabeças. Então assim, acredita no potencial que você tem, porque não faz sentido você desistir antes de você começar. É difícil, mas não é pra gênio. Não é isso que é o ponto. O ponto é esse, não é pra gênio. Para pessoas que têm disciplina, que têm foco. É claro que tem níveis, tem pessoas mais inteligentes, mas isso em qualquer profissão. Tem pessoa que vai pegar mais rápido. O problema é assim, eu tive uma amiga que passou no 43º concurso. Você fica comparando, né? Mas esse é o maior problema. O maior problema eu quero olhar, eu quero a fórmula, eu quero comparar com... Nossa, fulaninho passou de primeiro. Mas é isso. Tá aí no 5º. Exato. Esse é o ponto. Esqueçam a grama do vizinho. O problema do ser humano é sempre a grama do vizinho. É isso. É isso. Sempre é a grama do vizinho. Esqueçam isso. O foco é você. É a sua vida. É você que tem que saber se você quer aquilo. Se aquilo, corra atrás dos seus sonhos. É isso. Se fosse uma coisa simples, eu não estava gravando podcast, ninguém nos perguntava.
E ninguém valorizava. Porque ninguém valoriza o que tu consegue em 5 minutos. Então, mas o importante não é um papo furado de dizer assim, não. Eu garanto a vocês, o problema todo é entrar nesse flow, é entrar nessa vibe, é entrar nesse ritmo de que eu preciso, porque a vida é cheia de tentações. Os amigos vão convidar pra sair, você vai ter que dizer não. Depois que passa, todo mundo adora. Depois que dá certo, todo mundo... rápido, né? Nossa, Depois que dá certo, tá tudo... O problema é o processo. E aí é que eu digo a vocês que não adianta sofrer. Né, aquela música linda, né, do Trem Bala. Você tem que curtir o caminho, não adianta tu tentar só pensar, quando eu for juiz da minha vida, porque se Deus quiser você vai passar, e depois, o que você vai fazer da vida? Então assim, calma, é importante, é uma segurança, você tem coisas boas e ruins, frustrações e coisas boas, mas a dedicação ao processo e a paciência e curtir, ter esse ponto de equilíbrio. No fim de semana, saia, não deixe de dar atenção para sua família também, não deixe de fazer, faça tudo, mas assim, pense que é um investimento em você, que é o melhor investimento. Então assim, não há uma única receita de bolo. Procure tudo que a gente fala e se adeque do que for o ideal para você. Esse, para mim, que é o grande ponto. Ver o que é o ideal para você. Eu prefiro ter gente que, por exemplo, existia um cursinho que defendia que tinha que fazer resumo. Cara, para mim, se você fizer resumo de cada matéria, você vai demorar muito mais tempo para passar. Mas, se você só aprende por resumo, eu só consigo aprender por resumo. Qual é a sua dúvida? Faça o resumo. Eu vou demorar mais, mas eu estou aprendendo. Eu fiz fichamento. No primeiro ano e meio do meu estudo para concurso, eu fiz fichamento. Porque eu achei que era uma excelente forma de eu, de fato, apreender aquele conhecimento. De eu memorizar. Por quê? Depois que eu fiz os meus resumos viralizaram em sites de concurso público que outros estavam usando, porque eu jogava na internet, a gente tinha aqueles fóruns, Correio Web, né, que a gente nem sei se existe mais, mas a gente viralizava. Aí eu tinha pessoal que 2, 3 anos depois que eu passei, só achei um resumo que tá seu nome, atualizado por André Guache na data tal. Eu lembro na época a gente fazia isso, eu, Bruno, Taufner, Rafael, colega que estudavam juntos na época. Cada um tem uma forma de estudar mesmo. E hoje, por exemplo, tu pode gravar a fala. É muito importante, por exemplo, eu vou fazer uma prova, eu tô nervoso. Começa a treinar você falando, você gravando. E você percebe os seus erros, você grava para você mesmo. Você cria um grupo de WhatsApp com você e você fala para você. E você vai gravando, você vai estimulando, treinando. Como é que eu treino para uma prova? Falando, claro, eu já dava aula. Facilita você já dar aula. Você vai ter menos, mas você treina. Mesmo dando aula, você treina, você pratica. Então, como eu falo, essa questão de técnicas depende muito do estilo de cada um. Veja aquilo que é melhor para você. Mas não existe. Se um cara falar assim, eu passei estudando pouco, eu não estudei, é mentiroso. Tá tirando onda, tá querendo fazer graça. Não existe isso de passar sem estudar. Existe muita gente boa que passa e reprova. E aí é que entra o grande problema e a grande dificuldade. Eu sempre conto esse caso, mas é outro patamar, né? É um outro nível de discussão, mas vale a pena para entender a metáfora. O Matt Biondi era um nadador americano que em 88 foi para igualar o recorde do Mark Spitz na natação. 7 medalhas de ouro. O Phelps depois ganhou 8. Mesmo que ele tivesse igualado o recorde, o Phelps depois ganhou 8. Mas em 88 o recorde era do Mark Spitz de 72. 7 medalhas de ouro na mesma Olimpíada. O Matt Biondi trouxe 5 ouros, 1 prata e 1 bronze. Então o cara não foi um fracassado. O cara trouxe 5, o Brasil acho que nem tem 5 medalhas de ouro na natação, 1 prata e 1 bronze. Depois do 4º ouro, André, ele ganhou 1 prata. Então foi aquela comoção, ele não vai mais igualar. Ele já não tinha mais chance de igualar, porque ele ia fazer 7, tinha 4 ouros, mas ganhou a prata. E foi entrevistado. E aí o Matt Biondi colocou uma frase para mim que é fundamental. Essa história é para contar essa frase. Basicamente a frase é: só existe na vida uma coisa mais difícil do que estar preparado para vencer. É aceitar que preparado para vencer você pode perder. Que quando você está no começo do estudo, fiz aqui, eu sei que eu não tenho condição. Eu não estudei ainda. Agora, vai acontecer de você estar estudando, está vindo, a nota de corte na primeira fase é 80, você faz 78. Você faz 79, você não sente avançar e você está ficando por 1. Esta hora é o momento que muita gente desiste.
E aí é aquela coisa, você vai... Eu conheço um caso... A reprovação gera trauma em algumas pessoas. Eu já vi gente realmente excelente que reprovou, às vezes em oral, final. Quando é pra ela... Pô, tô na bica de passar, e agora eu tô na bica de passar, desiste porque ficou traumatizado. Isso. Não, e eu já vi gente conseguir piorar, porque o normal... Porque a gente não fica estático. Ele fez o concurso para juiz federal, ficou na oral. No seguinte, ficou na sentença. No outro, no provão. Ele foi piorando. Porque justamente o cara entra assim, eu já vou chegar. Não vai chegar na outra fase, meu amigo. Se você parar, você vai cair. Então, assim, é difícil, tem que ter encaixe, tem que aceitar a complexidade. Não é uma coisa porque a gente pensa que vai ser uma reta linear, assim, não vai ser assim, não é. Volta, vai, você foi melhor numa prova porque caiu um tema que você sabe mais. A outra prova não, já voltou para um outro tema. Você tem uma dificuldade de um retorno à média. Não se desesperar, ver uma questão impossível, eu nunca vou saber essa teoria. Cara, esquece, ninguém tira 10. Essas questões com as perguntas que ninguém sabe, você vai passar pelas outras. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu falar para vocês hoje, para quem é do penal aí, que tá estudando há 6 meses para concurso, me fale sobre a teoria das velocidades do direito penal. Lembra disso? Sim, eu já faço. Isso Jesus Silva Chances. Isso caiu na minha prova de Alagoas e ninguém sabia, porque era novo. Sim. Era em 2009, ninguém sabia o que era isso. Sim. E aí? O concurso de promotor de Goiás, que caiu aquela história. Diga os 7 Ws da doutrina alemã da denúncia. Pô, 7 W em alemão, denúncia, cara. Que é o quem, quando, onde, como, porquê, de que modo, porque em alemão todas essas expressões começam com W. Vu, vorré, varum, ver, vorrim. Então, você vê que Vou nem arriscar que é alemão, eu não falo não, BD. Não. Mas era no inglês mas também. Eu sei. No inglês é com W também. What, where, e por aí vai. É porque minha pronúncia de português já é ruim. Imagine outro idioma. Eu tenho essa dificuldade. Você vê, ninguém é bom em tudo, cara. Minha parte de português é horrorosa, é meu idioma, então nem se fala. Mas a gente estuda, tem que estudar. Tem que estudar. Então, esse tipo de questão ninguém acerta, ok, segue a vida. Vão a outras questões. Se eu não falei, eu reprovei um concurso de trabalho quando eu logo saí da faculdade. Eu esqueci de falar de uma reprovação também. Eu passei na AGU, fiquei na prova discursiva. Antigamente eram só 2 fases. Eu errei, BD. Eu escrevi uma questão na outra. Olha isso, tipo essa questão 2, eu escrevi na 1. Caguei a prova toda. Não, um parênteses, eu tive Mas errei o parecer também. Eu tive um concurso, cara, que eu tirei 0 numa questão. Falei, cara, não é possível. 0 não dá. Eu sabia alguma coisa. Vamos ver a prova. A prova tá escrita assim, ilegível. Nem eu consegui entender o que eu tinha escrito, velho. Eu não consegui, eu li a prova, caralho, velho, não dá pra ler. Não dá pra ler, ilegível. Mas enfim, acontece. Mas eu digo, esse concurso foi interessante, esse de trabalho, porque assim, eu passei na primeira fase, fiquei na segunda por pouco e aí passaram 4 pra sentença e todo mundo reprovou a sentença. O concurso passou ninguém. Falei, caralho, meu concurso não passa ninguém. Que maluquice isso, cara. O juiz federal que eu falei que eu reprovei, quando eu fiz a sentença civil, eu tava em segundo. Eu fui reprovar na sentença penal. Não, olha aí, tu estava em segundo lugar, mas é isso que eu falo. Você vê, cada fase tem sua história, cara. E aí? Não tem. Não adiantou nada, eu tava em segundo, cheguei e perdi. Foram 9 para oral na época, eram 20, fazer. Olha pra você ver como é que é difícil. Eram 20, daquela galera da provão, discursivo e tal, 20 passaram para sentença. Das 20 pessoas, 9 passaram para prova de sentença penal, eu tava em segundo dessas 9, e aí acho que 5 foram pra prova oral na época, 4, 5. É isso aí, galera, acontece. E eu volto a falar, concurso que eu falo, esse concurso de juiz federal que eu reprovei, por exemplo, eu passei na sentença penal, fiquei na civil, mas a civil teve 2 questões interessantes. Uma pergunta era, diferencia ato discricionário de ato vinculado. Gente, não é uma pergunta difícil. Valia 2 pontos, a maior nota de todo mundo foi 1. O cara me deu 0,5. Quer dizer, o que o cara queria para diferenciar atos que estudaram vinculados até hoje eu não sei, porque é tão simples a questão. Pro cara, eu expliquei Bandeira de Mello, expliquei Eli Lopes, a diferença, enfim, não adiantou. E a sentença, eu lembro até hoje, uma coisa super interessante, a de Pietro, né? Que a sentença era uma questão de SFH, é o concurso de 2001. E aí eu volto a falar, veja a diferença, né? Em 6 meses eu reprovei na primeira e passei na segunda e primeiro. Não é possível que estava passando de novo na primeira. Enfim, são fases. Não quer dizer que você
talvez eu não merecesse ser o primeiro aqui, talvez eu não merecesse passar ali ou reprovar. São momentos, são fases. É que nem jogo de futebol. O cara acerta uma bicicleta num jogo, na rodada seguinte perde um pênalti, que é a coisa mais fácil. Então são fases, são dias, são momentos. A gente não pode simplesmente ter, assim, perdi, isso não é pra mim. Agora, isto é dedicação, é tempo, é paciência. E ó, talvez a última, a gente tá chegando no final, a última coisa que eu costumo dizer assim, eu falo, né, disciplina, tem a foco e tem a fé. E aí eu vou respeitar todas as religiões, até quem não tem religião. Mas o que eu falo assim é que a pessoa precisa ter uma válvula de escape, certo? Eu particularmente sou católico, então sempre tive Deus como um reforço na minha espiritualidade. Mas se você não é católico, se você não é religioso, se você tem qualquer outra religião, eu acho que é um momento também muito importante de você fortalecer isso. Porque essa válvula de escape, que você tem a saúde mental, importa. Muitas e muitas pessoas boas deixam de serem aprovados em concurso público, que às vezes é o sonho da vida dela, por conta de ausência de equilíbrio emocional. A ausência de estar em paz consigo mesmo ali, né? Psicologicamente abalado. Então, assim, ajuda muito. Que seja qualquer, pessoal, que evidentemente que eu não estou indicando nenhuma religião, mas quem tem, que seja meditação, que seja no esporte, que seja... tenha uma válvula de escape. A atividade física é uma coisa importantíssima para quem estuda para concurso. Fazer o bem é fundamental. E no fim e a cabo, todas as religiões procuram que você faça o bem a outro, independente de quem você seja. Independentemente da minha religião, eu mencionei a minha porque eu tenho orgulho dela, gosto muito, mas qualquer religião que seja, vocês tenham essa válvula de escape, tenham essa espiritualidade, porque isso ajuda. Você meditação, você tem controle emocional até para poder fazer uma boa prova, uma boa preparação. Isso para mim é muito importante. Porque você tem que estar preparado também, além de tudo, porque às vezes na oral, por exemplo, é testado o seu lado emocional. Eu tive um examinador perguntou para mim assim, recentemente, e estranhamente o Supremo decidiu desse jeito. O que você acha? Eu falei, não, eu acho que o Supremo errou. Aí ele, que bom, porque eu falei estranhamente só para lhe iludir. Eu acho que ele acertou. O que você acha disso? Aí você fica naquela, se eu tivesse, eu digo assim, não, Excelência, com todo respeito, né, eu acredito ainda que o Supremo se equivocou. Falou assim essa teoria espúria, teoria né? Espúria. Exato. De quem era a teoria? Do examinador. Então é preciso esses cuidados. Você tem que estar treinado emocionalmente, você precisa... Até porque quando você for juiz, você vai ter desgastes emocionais grandes. Rapaz, a gente pensa que a magistratura... Quem tem história de concurso da magistratura, principalmente, MP magistratura, sobretudo naquelas entrevistas pessoais que você ainda tem algumas provas. Hoje em dia o CNJ diminuiu um pouco porque manda gravar e tudo mais. Rapaz, cada pergunta, cada história que você fica desconcertado. Eu fui fazer uma prova, eu não vou citar o estado, mas numa dessas entrevistas assim, era depois da minha prova oral. Você é do Espírito Santo, né? Você tá fazendo o que aqui, irmão? Qual a resposta que eu tenho que dar, né? Vamos ver sua mãe, né? Se eu fosse um cara escroto, né? Não, o que eu tô fazendo aqui, meu amigo? Sei lá o que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo uma prova. No concurso público eu tô estudando aí há um tempão. Mas eu ouvi essa, cara. Tipo assim, você não é aqui do estado, você não formou aqui, você tem parente aqui. A pergunta foi, você tem parente? Não. E por que você tá aqui? É complicado. Aí você fala assim, o que você vai responder? É claro que eu falei que eu tinha vindo ver a mãe dele, mas tipo, internamente a vontade inicial, né? Mas você tem que ouvir isso aí, cara, e é a preparo emocional. Talvez o que ele fez ali, justamente... quando eu sou provocado por um advogado, ou por um réu, ou por uma testemunha na audiência, é a hora de você ter a serenidade, o controle emocional, porque você está ali na posição de juiz, e você manter a calma, até mesmo para tomar uma providência que seja enérgica, né? Determinar uma prisão por desacato, ou prisão por falso testemunho, você precisa ter aquele controle emocional. Então até esse aprendizado eu falo que foi importante para mim, claro que foi, né? Porque você testa emocionalmente aquela pessoa. Mas enfim, como a gente falou no início aqui, ninguém aqui tava com fórmula, mas quem vê de repente esse título aqui, como passar, ninguém tem que trazer fórmula mágica.
para passar em concurso. A gente sabe que o caminho é árduo, vale a pena. Depois que você entrar na magistratura, a gente fala da nossa carreira, né, BD? Sim, sim. Você vai perceber que não é esse mar de rosas, como as pessoas imaginam, né? Há uma série de sacrifícios, ir para interior, há uma série de sacrifícios. Cobranças, meta, produtividade, não reconhecimento por parte da sociedade, congelamento salarial e N... Muitas pessoas acham que aquelas listas que se divulgam em WhatsApp são reais, né? De que o salário é aquele que é divulgado, esqueçam. É um excelente salário, ninguém que está dizendo que não é. Se comparável, principalmente com a realidade brasileira, é um excelente salário, você consegue ter uma estabilidade financeira, consegue ter um conforto para você e para sua família, mas não pensem que eu digo assim, você fecha duas portas. Você fecha a porta para pobreza, evidentemente, mas você fecha para riqueza. Você não tem como ficar rico na magistratura. Na magistratura você não consegue ficar rico, você consegue ficar bem, você tem lá seus benefícios, tem um bom salário, 13º, férias, como a maioria dos trabalhadores assim, e com um salário digno, né? Embora a gente, talvez pelo tamanho da responsabilidade, e quem está do lado de casa às vezes acha que não é suficiente, mas isso aí é uma questão associativista. E 7 anos de salário congelado, com esse aumento agora aqui no repouso nem o último ano, mas enfim, de qualquer modo... E isso aí, é briga assim, é uma insatisfação natural, né, e cíclica da carreira, a gente tem que respeitar também. Mas assim, o que eu posso dizer, para quem se dedica para o concurso da magistratura, você consegue fazer o bem, né? Você tem poder, digamos assim, no bom sentido, de fazer o bem, de fazer as coisas direito, de levar a justiça para quem precisa, de garantir direitos. Eu acho que essa é a beleza da magistratura, é essa, né? Sobretudo a quem mais precisa, quem mais é carente de justiça, que são as pessoas mais humildes. Lógico que justiça todo mundo que merece tem que ter, mas especialmente quando é muito gratificante quando você consegue levar a justiça para as pessoas mais carentes. Para mim é a parte gratificante que apaga essas agruras que a gente tem, né, de às vezes uma atividade meio solitária, de você ter muitas limitações, de você ter muita vigilância na sua vida privada, né? Já falo para as pessoas que existe mesmo, né? Lógico que você não deixa de ser ser humano, mas você tem uma vigilância muito maior na sua vida privada, você tem que se preservar mesmo, porque as coisas não são quando vem de um juiz, quando vem de um magistrado, de um promotor de justiça, de um procurador da república, o ato é diferente. Ele toma uma proporção muito maior, como um político, como um deputado, como São ônus da profissão. São ônus da profissão. Então, assim, para terminar a minha parte, o que eu queria falar era isso. Deixar claro a vocês que é um projeto de vida, é uma coisa que você pode acontecer, depende muito de você, não só de você. Eu concordo com o André que os desígnios de Deus são que definem muitas coisas, não é ficar parado, mas você tem uma responsabilidade muito grande nesse caminho. Não coloque a culpa em nenhuma outra pessoa, só você pode senhor do seu destino nesse ponto. Só você pode estudar, só você pode se privar e só você, portanto, vai saber as dores que você vive. Então você pode, a partir disso, tentar construir, ao invés de ficar reclamando, lamentando, porque eu vejo o seguinte, o tempo vai passar, quer você faça, quer você não faça. Então, se daqui a 5 anos você fez um doutorado, você estudou, você fez um concurso, você fez, outras pessoas daqui a 5 anos não fizeram nada. Foram para farra, enfim, são escolhas. Como se fala muito hoje, ser magro é uma escolha, só ter comida saudável, ser gordo é uma escolha. Você come o que quer, mas sofre consequências de saúde. E dentre outras coisas, como eu falei, nem tudo você controla. Você não tem como garantir nada nessa vida, nem se vai estar vivo, quanto mais o resto. Então, na verdade, o que a gente precisa de fato é isso. Tentar ter equilíbrio emocional, foco e paciência. Tem gente que estuda 5, tem gente que estuda 10, tem gente que estuda 1 ano. Tem gente que passa no 1º, no 10º, no 20º. Vai ser juiz do mesmo jeito. O primeiro lugar, o último lugar, todo mundo é juiz do mesmo jeito. Tem gente que passa e larga logo depois da magistratura, não fica muito tempo. Tem gente que larga com 5 anos, com 10, tem gente que aposenta, enfim. Então não há um caminho único. Eu, graças a Deus, fico feliz. Eu sou feliz na magistratura. Eu concordo com o André. O nosso cargo, ele tem um dever-poder, né? O nosso poder é limitado para o dever, mas nós temos um poder de algum modo contribuir
não como diz o Raul Seixas em Ouro de Tolo, né? Aquele que usa 10% do seu cérebro, que até a medicina já mudou, não é mais verdade essa história que só usa 10% do cérebro, e acha que é um padre, doutor, policial que contribui para a sua bela parte social, né? É a parte do Raul Seixas. Mas eu acho que a gente, de algum modo, pode tentar minimizar e eu gosto muito desse papel. A Justiça hoje tem vários projetos que vão além de simplesmente julgar. Né, o Judiciário, o CNJ, tem o Pop Rua, tem projetos de inclusão social, tem projetos... Então a gente precisa estar aberto a esta compreensão que o juiz não decide só no seu gabinete. Mas isso também tem ônus, isso também tem uma série de consequências. É isso, gente. Agradecer a todos. Pessoal, a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Alice no País das Maravilhas. Para mim, uma frase que resume bem a preparação para um concurso público da envergadura, que é a magistratura para mim. Nada é impossível, né? Você acredita que é possível e vai. Já que tu citou a Alice, eu vou citar a Alice também. Pode citar. Tem uma frase clássica dela. Todas as frases do Lewis Carroll. Para quem não sabe. Charles. Para quem não sabe, que é o gato. É Lewis Carroll, né? Não é do Lewis Carroll, não? Não, é do Charles. Deixa eu puxar aqui no... A frase é a seguinte. English, né? É o Tim Burton que fez o papel dele. Tá. Tem uma frase que diz o seguinte. Para quem não sabe para que lado vai, todo caminho serve. Então o grande problema é esse. Né? Quando a Alice encontra o gato, pergunta para que lado? Aí o gato pergunta, para que você vai? Eu digo, não sei. Se você não sabe, qualquer caminho serve. E esse é o problema. Você primeiro precisa se espiritualizar, se encontrar. Ninguém está bem na profissão se não estiver bem consigo mesmo. Então investir em você é o melhor investimento que você pode fazer. Invista na sua saúde, invista em você e depois faça com que... lembrando sempre isso. A gente é juiz para servir o outro e não para ter um cargo, não para tirar onda. É você que dignifica o seu cargo. Não é o cargo que dignifica você. Né? Nós estamos juízes, nós vamos sair um dia. Espero que mais velhos, enfim... sem problemas, mas a gente sempre a gente tem que entender isso, né? É uma missão muito grande. Dizem, acho que é de Calamandrei, né, que o pessoal adapta, ele fala de promotor, outros falam assim, é uma profissão que se o homem soubesse o que precisa para ser juiz, ninguém seria juiz, porque você tem uma missão complexa, porque quem julga o seu semelhante é Deus. Juiz não está para julgar ninguém, juiz julga fatos. O cara pode ser o pior criminoso, a pior pessoa. Eu não estou para julgar ele, eu estou para julgar o fato. O cara pode ser a melhor pessoa e ter tido um péssimo dia, o bad day dele e ter praticado o fato. Juiz julga fatos, juiz não julga homens. Nós estamos para julgar o fato e não as pessoas. Então a gente precisa ter esta consciência e diferenciar essa situação. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Foi legal, né, BD? Um podcast diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas é interessante. De vez em quando a gente tem que botar uns temas assim. E a gente sempre se culpa, tanta coisa que poderia ter dito, mas é questão de tempo, né? A gente não quis fazer um específico para cada fase, para cada prova. Mas é isso, para terminar, leia informativos, acompanhe informativos do Supremo, do STJ. Super importante. Leia o Dizer o Direito. O Dizer o Direito é um serviço social. Cara, acompanhe tá o Dizer o Direito. Agradecimentos por terem passado por da magistratura. Dizer o Direito. É isso. Tem que... Cadê? A minha prova oral, então, eu só li esse cara. Eu só li o Márcio, né? É muito importante fazer esse acompanhamento dos informativos como disciplina, como matéria mesmo. E é isso. Não é só lei seca, mas tem que conhecer a lei. Juiz que não conhece a lei é teu instrumento de trabalho. Tem que conhecer a lei. Não é só lei seca, mas também é. Mas também a lei. E é isso. Vida que segue. Valeu, crianças. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Produção de podcast Fervo Digital.